Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Já faz um tempão que a gente não se fala, mas sábado agora nós vamos para Boituva, num teatro lá na cidade, e vamos ter um simpósio de escatologia com tempo para perguntas e respostas. Então você que habita aí, que mora na região de Boituva, São Paulo, está muito convidado, ok? Nós vamos começar, temos a intenção de começar às 4 horas da tarde. Boituva, no teatro, eu não sei quantos teatros tem na cidade, gente, desculpa, mas aqui na nossa comunicação com vocês a gente coloca o endereço, tá legal? E eu queria, antes de nós nos encontrarmos, na verdade eu dei uma lista enorme para o pessoal lá da igreja que me convidou, para estudar, porque com 2 horas ou 1h30 para apresentar alguma coisa, para termos tempo, até mais de noitinha, de termos perguntas e respostas, não dá para falar de tudo que a Márcia gosta de falar, porque vocês sabem que eu sou prolixa e as minhas aulas duram 7 horas com muito conteúdo, muito texto bíblico, muita cronologia, muito tudo. E por isso vocês estão convidados também, se não conhecem ainda o nosso trabalho, a visitarem o nosso site www.casadagloria.net, ok? Lá nós temos acesso, te dou acesso no YouTube a todos os nossos imensos e profundos seminários de escatologia. Agora, para esse simpósio, eu pedi que as pessoas interessadas, isso faz um mês já, né? Desculpa, estou gravando o áudio e o vídeo só agora, mas se você que gosta de escatologia, ou até você que nunca estudou escatologia, se você tem perguntas, seria bom você estudar na Bíblia antes de fazer a pergunta para alguém, ou antes de você assistir um monte de vídeo dos outros. Interessante seria, e certo seria, você estudar a sua Bíblia, né? Então eu dei um monte de texto dos textos principais da escatologia e que já resolvem a maioria das perguntas, além de gerar mais um monte de perguntas. Por exemplo, os textos da guerra de Gog e Magog, que tem bastante pergunta hoje, porque todo mundo fala dessa guerra, mas ninguém lê o bendito do texto. Ezequiel 36, 37, 38, 39 e daí em diante. Mas 38 e 39 especialmente. E se você lê esses textos, eu quero que você anote aí o que diz o último versículo de cada um desses capítulos. E aí você consegue posicionar esse texto na cronologia. Ele é antes da semana tribulacional ou no fim da semana tribulacional? A resposta está nos últimos versículos de cada um desses capítulos. Quer entender de escatologia? Tem que ler o livro de Daniel, tem que ler o capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É bom ler o livro todo, mas esses são os capítulos escatológicos. Quem entendeu o Apocalipse tem que ler o Apocalipse inteiro. Gente, tem que ler a Bíblia. Não adianta ficar assistindo o vídeo. A pessoa vai me fazer entender. Não, o Espírito Santo vai te fazer entender quando você lê a Bíblia. Ok? O professor é assim. Se ele quiser te dar todas as respostas, então alguma coisa está muito errado. Está muito errada. Ele tem que te mandar ler a Bíblia e você tem que ouvir o Espírito Santo. A gente só ajuda, dá umas dicas. Enfim. Tenho aqui algumas perguntas que me fizeram em relação algum pessoal lá da igreja me mandou essas perguntas para a gente gravar esse vídeo e deixar você com um pouquinho de água na boca. Uma das perguntas é o seguinte: qual é a importância para as pessoas o saberem desses acontecimentos proféticos finais? Qual é a importância? Por que é importante eu entender o que Deus fala a respeito do fim dos tempos? Bem, se está na Bíblia, é importante. Se Jesus falou a respeito, e ele falou a respeito em Mateus 24, e em todas as parábolas ele fala de escatologia, porque ele fala que tudo acaba num lago de fogo, e ele veio abrir o reino dos céus, abrir a mentalidade dos discípulos para entender o reino dos céus. Então ele está sempre falando do que vem depois. Então é importante para nós, ainda que venha depois, dentro da nossa vida, ou no fim da nossa vida, ou para as nossas próximas gerações, para os nossos descendentes, é importante porque Jesus falou. É importante nós entendermos o plano da redenção. A escatologia tão somente é o fim do plano da redenção.
E eu sei que em muito nós não ensinamos mais na igreja atualmente o que é o plano da redenção, qual é o seu começo, qual é o seu meio, qual é o seu fim. Então, quando a gente começa a estudar a escatologia, a gente começa como se ela estivesse num limbo, perdida num espaço de tempo que eu não sei qual é. Não. Escatos é o estudo do fim, escatologia é o estudo das coisas do fim. Os últimos dias já começaram em Cristo. E agora nós estamos chegando perto da reta final dos últimos dias. Se estiver nos meus dias de vida ou não, eu preciso entender, porque faz parte do que eu vou evangelizar se eu estiver falando de Jesus para alguém, e faz parte da história que Deus desenhou para a humanidade. Então, eu não sei, essa é uma pergunta estranha para mim, porque para mim se está na Bíblia é importante. Além disso, Deus falou isso para os discípulos, Jesus falou isso para os discípulos foram recebendo do Espírito Santo, Paulo escreve a respeito, Pedro escreve a respeito, João escreve o Apocalipse. Se era importante para eles, eles não sabiam quanto tempo ia demorar, mas para eles trazia uma certa urgência porque vidas estavam morrendo e essas vidas têm um destino eterno. A mesma coisa deve ser para nós. Temos vidas ao nosso redor, vidas que estão indo para um destino eterno indesejável. E eterno, gente, na Bíblia é eterno, é para sempre. Então é extremamente importante a gente saber para onde a gente vai nessa eternidade pós essa vida aqui. Então, prepararmos os outros e sabermos o que é o princípio, o meio e o fim do plano da redenção de Deus para toda a humanidade. Se somos o porta-voz de Deus, precisamos ter uma palavra que é completa. Ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Entender o fim sem entender o começo não tem nexo. Então, estudar a escatologia sem conhecer o Gênesis, estudar o Apocalipse sem começar no Gênesis, não tem nem pé nem cabeça. É como se você pegasse um quebra-cabeças que tem espaços quadrados e cabeças redondas. Não encaixa, não é a mesma coisa. O plano é um só para todos nós. É um plano da redenção que tem começo, meio e fim. E Jesus vai cumprir todas as etapas desse plano da redenção. Se forem nossos dias, melhor nós estarmos preparados. Se não forem nossos dias, nós temos outras gerações para preparar. Então também não podemos ser omissos, ok? Segunda pergunta. Ao ensinarmos sobre isso, sobre a escatologia, sobre o Apocalipse e o fim dos tempos, não corremos o risco de desestimular as pessoas quanto a estudar, trabalhar, já que tudo vai acontecer, vai acabar, vai tudo acabar mesmo, então para que eu vou estudar? Para que eu vou trabalhar? O mundo vai acabar? Como assim o mundo vai acabar? O mundo não vai acabar. O mundo não vai se explodir, ser eliminado. O mundo vai continuar, mas com o governo de Cristo. Então, eu devo parar, isso aconteceu, eu acho que lá para os anos 50, 60, 70, no pós-Segunda Grande Guerra, o povo já achava que Jesus estava voltando muito em breve, e muitos pararam tudo que estavam fazendo, venderam tudo e ficaram sentados esperando. Onde Deus mandou a gente fazer isso? Em lugar nenhum. Como a gente não sabe o exato dia e a exata hora, e as coisas que estão no futuro são de difícil interpretação, apesar do Espírito Santo estar aqui conosco, nós temos uma certa dificuldade de entender exatamente como as coisas vão acontecer e quando elas vão acontecer. Então nós não paramos de viver. Por isso nós precisamos sempre ouvir o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo mandou fazer a faculdade X, é para fazer a faculdade X, ainda que Jesus vá voltar daqui a uma semana, não interessa. Sabe por quê? Porque tem gente nessa faculdade X que precisa ouvir de Jesus, e você é a boca de Deus nesse lugar. Você é a escada de Jacó nesse lugar. Você é o emissário, o evangelista nesse lugar. Você é o pastor nesse lugar. Você é o profeta nesse lugar. Você é o apóstolo nesse lugar. Você é o enviado de Deus. Você é o discípulo de Cristo que está ali para mudar a atmosfera e para mudar as vidas, para dar a elas um destino eterno em Deus. Então as nossas vidas não param porque Jesus pode chegar daqui a 5 ou 10 anos. Eu não mudo os meus planos. Eu sim ouço o Espírito Santo. Se ele mudar os meus planos, eu acompanho a mudança dele.
para começar ou para terminar algo, para mudar de direção, para mudar de cidade, para mudar de emprego, para mudar de escola. Para tudo a gente depende do Espírito Santo. Então nunca na Bíblia nós tivemos uma chamada para parar tudo porque Jesus está voltando. Pelo contrário, nós temos uma chamada para santificação, para nos humilharmos diante do Senhor, para o arrependimento. Temos uma chamada para o evangelismo, para termos um pouco mais de misericórdia e compaixão, porque há vidas ao nosso redor que ainda não conhecem a Cristo. Vidas que ainda estão engatinhando e precisam crescer e se desenvolver. Porque se há tempos de abalos que vêm por aí, e nos últimos dias nós teremos muitos abalos, seja do outro lado do planeta, seja aqui, nós precisamos estar preparados. O nosso radar precisa estar preparado para as coisas que vêm. Se nós as sofrermos ou não, já são outros 500. Mas se eu estiver preparada e passar por alguma coisa difícil, eu estou preparada. Eu sei que vem um deserto, eu sei que vem um tsunami, entre aspas, ou até de fato. Eu sei que vem um terremoto, entre aspas, ou de fato. E eu tenho um preparo físico, eu tenho um preparo emocional, eu tenho um preparo espiritual para não entrar em pânico. Porque o crente, muitas vezes, especialmente aqui no Brasil, ele vive num berço esplêndido. No mundo ocidental, nós vivemos num berço esplêndido. Tudo vai bem. Tem um pouquinho de falta, um pouco de pobreza às vezes. Tem alguma enfermidade de vez em quando, mas a gente não passa por furacão, tsunami, terremoto, um monte de incêndio. A gente teve Brumadinho, a gente teve Petrópolis, a gente teve alguns desabamentos aqui também no litoral norte, mas não são coisas tão gigantescas em proporção e nem anuais, não desmerecendo aqueles que sofreram com essas coisas. Mas para nós aqui parece que a gente está num berço esplêndido, a gente não prepara para nada nunca e nós temos que estar preparados para tudo sempre. Isso é a palavra de Deus. Paulo diz, olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava na cadeia. Eu posso sofrer falta, eu posso ter abundância. Eu sou capaz porque o Espírito Santo me capacita a passar por tempos difíceis e por tempos de bonança. Eu preciso ter isso no meu radar. Isso é um preparo. O preparo para passar o pior do pior e o preparo para estar bem. E nesse estar bem, não negar a Cristo. E nesse estar mal, não negar a Cristo. Ok? Então, não é, você não estuda escatologia para parar tudo, você estuda para se preparar, para ter o conhecimento, para ter a sabedoria, para ajudar o próximo quando os abalos vierem, ou antes dos abalos virem. Você pensa que talvez você não vai estar aqui? Prepare quem vai, não é? Então, a nossa ignorância, ela não tem base na palavra. A palavra diz que nós precisamos ser ávidos estudantes da palavra, ávidos conhecedores do plano da redenção, ávidos conhecedores das palavras de Cristo que são vida. Então vamos conhecer tudo, não só a cruz. Precisamos conhecer o que vem depois da cruz. Não só o nosso acesso com a nossa alma às dimensões do Espírito, à sala do trono, à árvore da vida, mas o nosso corpo também clama e geme. Geme por algo que vem, geme pela sua incorruptibilidade. E a gente precisa entender que isso é parte do plano da redenção. Ok? Então não é para parar tudo, não é para parar de estudar, não é para parar de trabalhar, é para ouvir o Espírito Santo e seguir a sua orientação à risca. Se ele falar que é 1, 2 e 3, não é 10, 11 mil. É 1, 2 e 3. Ouça o que ele está dizendo e obedeça. Simples assim. Ok? Então, quem não ouve o Espírito Santo vai buscar ouvir o Espírito Santo. Vai adorar, vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra de Deus. E nesse processo, nessa disciplina, vai começar a ouvir a palavra de Deus para poder ouvir o Espírito Santo e obedecer o que ele tem para orientar para cada um de nós. Amados, nós vivemos em lugares diferentes. Eu moro no 14º andar num prédio. Vai ser diferente talvez a orientação que o Espírito Santo tem para mim do que quem mora numa casa no meio rural. Nós temos preparos diferentes. Somos pessoas diferentes. Tem gente que tem família grande, tem gente que tem família pequena, tem gente que tem família longe, tem gente que tem família perto, tem gente que está no Brasil, tem gente que está em outro país. Para cada um de nós, o Espírito Santo tem uma orientação.
E o que importa não é jogar tudo para o alto. Isso é ignorância, estupidez, é tolice. O que precisa é ouvir o Espírito Santo e obedecer, ok? Joia, próxima pergunta. Será que a igreja atual ou o sistema religioso já apostatou da fé ou já vivemos a apostasia? Eu acho que nós ainda não estamos na apostasia dos últimos dias. Nós vemos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é igual às dores de parto. Nós ainda não estamos no princípio das dores, nós estamos, quem sabe, nos pródromos. Nós estamos em dores de treinamento, são dores que não são dores de parto, não tem uma qualificação de dor de parto nem de princípio de dores, mas elas são como que um aviso de que essas dores estão próximas. Então você tem uma esporádica, daqui a alguns meses você tem outra esporádica, meses não, semanas, porque ela realmente não está ali na reta final, ela está um pouquinho antes. E assim como existem essas dores, esses pródromos no processo do parto humano, no processo do parto, da vinda de Cristo, do nascimento, do reino, do milênio, da descida da Nova Jerusalém, existem também essas dores, e a apostasia ela entra dentro desses sinais. E eu creio que já nessa última década nós tivemos algumas dores de pródromos, mas ainda não estamos no princípio das dores. Ainda não estamos na semana tribulacional. Eu acho que a gente tem uma tendência a olhar os sinais escatológicos independente de um cenário. Esses sinais, eles não acontecem num vácuo, eles não são independentes, eles são interdependentes, porque quando vem dores de parto, são coisas em sequência. E depois acelerado, em sequência mais rápida, até que rompe a bolsa, e aí começam as dores de parto mesmo, de fato. E aí você vê uma aceleração, uma intensificação, uma convergência, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Então, eu não creio que a apostasia dos últimos dias, que estão dentro dessas dores de parto, que estão dentro desses eventos que serão mais visíveis e intencionalmente visíveis e fortes dentro da semana tribulacional, eu não creio que a gente esteja ainda dentro da apostasia dos últimos dias. Mas nós vemos sinais. Nós vemos sinais há mais de uma década, provavelmente. E isso tão somente é eu ia falar mata-borrão, uma radiologia, um raio-x dos tempos em que vivemos, da sociedade em que vivemos e da superficialidade da igreja. A igreja já não jejua tanto, já não tem a disciplina de ler a palavra tanto, porque afinal de contas ela não é muito politicamente correta. Então, como ela não é politicamente correta, ela não deve estar muito certa. E eu vou dar mais ouvidos ao que o mundo fala, porque ele é mais politicamente correto do que a Bíblia. Então eu vou começar a selecionar esse texto eu não leio, esse eu não leio, esse eu não leio, porque senão vão falar de mim, vão me cancelar, porque afinal de contas a Bíblia não é politicamente correta. Meu querido, Deus não é politicamente correto. Deus não se encaixa nos padrões desse mundo. Se você quer andar com Deus, esse caminho largo, essa estrada larga que leva à perdição, é o caminho que você está escolhendo. Você quer andar com Deus, você precisa sair dessa estrada larga e entrar numa estrada, num caminhozinho que é muito estreito, ele tem um nome, é Jesus, só tem um caminho. E ele é extremamente estreito. Só entra nesse caminho quem tem absoluta certeza de quem é Deus, de que precisa de Deus, que está perdido, indo para o inferno. Ai, peraí, desculpa, esqueci que o inferno também não é politicamente correto. E agora? Pois é, essa igreja dessa última década, que não prega mais sobre o inferno, porque afinal de contas eu não quero assustar ninguém, eu não quero ofender ninguém, essa é uma igreja que já está pronta para a apostasia. Talvez ela não tenha ainda, os seus membros ainda não tenham apostatado da fé, mas diante dos abalos, diante das ameaças, diante da perseguição, diante da dor, o crente tem só dois caminhos: ou ele se joga e agarra a Deus,
ou ele desiste de Deus completamente. Porque afinal de contas, um Deus que me permitiu passar por isso não deve ser um Deus muito bom, nem creio que esse Deus existe. E simples assim, a pessoa apostata da fé. Às vezes teve dons, às vezes falou em línguas, às vezes esteve na igreja todos os domingos por 3 décadas. Mas um dia acontece uma desgraça, não conheceu a Deus de caminhar com Ele, conheceu de ouvir falar, mas não conheceu o amor, não entendeu a obra da redenção, o plano da redenção, não entendeu que Deus não veio te tirar da tragédia, nem da tristeza, nem da dor. Deus veio te tirar da morte eterna. O resto é lucro. Ai, mas que palavra dura, assim não vem ninguém para Jesus. Meus queridos, os muçulmanos, quando eles se convertem para morrer. Sabendo que vão ser perseguidos pelos pais, ou pelos filhos, ou pelos irmãos. Mas a convicção de que eles finalmente encontraram a vida eterna é suficiente. Aqui no Ocidente a gente se converte para ter uma vida boa, para ser rico e para ser curado e para ser liberto, não para ser salvo na eternidade. E eu acho que essa palavra ela precisa voltar a ser pregada de púlpito, porque riqueza não me faz entrar no céu. Arrependimento, jejum, crer em Cristo como meu único Senhor e Salvador, porque eu não quero ser perdida e ir para o inferno, eu quero sim estar com Ele eternamente, isso é a minha salvação. Então a igreja talvez precise voltar para a essência da pregação, para que as vidas sejam verdadeiramente salvas, para que aqueles fiéis que estão, os membros dessas igrejas, as pessoas que visitam, os simpatizantes, entendam o que estão fazendo ali. Eles não estão batendo ponto de obras, eu fui ao culto hoje, isso conta um pontinho para mim, não conta absolutamente nada, 0. Para sua salvação não conta nada. Para sua recompensa já estando salvo, talvez conte alguma coisa, mas para sua salvação não conta nada. Então o pastor, os líderes dessas igrejas precisam começar a olhar no espelho, que é Jesus, e perguntar o que eu estou pregando, o que eu estou ministrando. Essas pessoas estão salvas de fato ou estão tendo seus egos amaciados? Enfim, egos amaciados não salvam ninguém. Nós precisamos entender que essa apostasia vem, e ela vem porque nós não conhecemos Deus de fato. Nós não entendemos por que sofremos, nós não entendemos que somos participantes dos sofrimentos de Cristo, nós não entendemos que Ele anda conosco pelo deserto, Ele nem sempre nos tira do deserto. Mas Ele anda conosco, Ele chora conosco, Ele já morreu no nosso lugar. Sabe, existe um requisito legal, um requisito jurídico para a nossa salvação. Porque o meu destino sem Cristo é a eternidade no lago de fogo, é a perdição. E para eu sair desse destino, há um requisito legal. Precisa haver um derramamento de sangue. Um sangue perfeito. Um sangue do Cordeiro de Deus, sem pecado. O sangue daquele que morre pelo pecado da humanidade. Eu não tenho como saciar esse requisito legal. E Cristo fez isso por mim. Para eu entrar dentro desse requisito legal, eu preciso de uma transação comercial. Ele leva o meu pecado, minha iniquidade, minha transgressão. Ele leva a minha morte. E em troca, eu fico com a sua vida. Então ele vai para a cruz no meu lugar. Ele paga essa sentença de morte no meu lugar. Ele realiza o requisito jurídico. E eu entro nessa troca comercial para receber o benefício desse sacrifício. Sem isso, ninguém vai ter a salvação. Isso faz parte do plano da redenção. O fato de que nós não tínhamos condições de morrer por justiça, fazer justiça por nós mesmos. Ele veio e fez justiça por nós. Mas nós precisamos crer e deixar Ele levar a nossa sentença, para que nós possamos ficar com a sua vida. E é essa eternidade que nós precisamos entender, é esse sacrifício que nós precisamos entender.
Nós não estamos aqui para sermos ricos. Se formos, que sejamos bons administradores, bons hospedeiros, bons governantes sobre a nossa riqueza que Deus nos deu, para que nós possamos fazer justiça para com aquele que não tem, para que nós possamos fazer o bem, para que nós possamos divulgar a palavra de Deus, para que nós possamos falar desse que nos salvou. Mas não foi para isso que ele morreu. Ele nos ajuda a administrar os bens, ele nos ajuda, ele nos dá emprego, ele nos ajuda em um monte de áreas. Mas primariamente, ele veio para nos livrar da morte no lago de fogo. E essa palavra precisa voltar para os púlpitos da nossa nação, da igreja em geral, na verdade, nesses últimos dias especialmente. Você acha que os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão atuando na Terra? Na minha opinião, não. Mas conheço um monte de gente que diz que sim. Tem um pastor, o nome dele é Steve Chocolante. Eu sempre lembro que parece chocolate. Ele é... Eu acho que ele é americano, mas ele tem uma história tão larga. Ele já morou na Austrália, já morou na Europa, já morou em tudo quanto é lugar. Então, eu conheci quando ele era pastor lá na Austrália. E ele diz, na opinião dele, e não há nenhuma comprovação disso, a gente vai saber de coisas assim quando a gente olhar para trás. Quando tudo acontecer, Jesus voltar, a gente vai entender melhor o que aconteceu e quando. Se bem que eu acho que a gente vai saber, porque os sinais são muito fortes, né? Mas ele acha que sim, que a Covid foi o cavaleiro branco e que a gente já está no cavaleiro vermelho. Eu discordo. Eu acho que nós ainda temos uma normalidade no mundo. A coisa não está tão ruim assim, pelo menos não para todos. E nós temos, Israel está passando por momentos bem difíceis agora. Alguns países no Oriente Médio estão passando por momentos difíceis, mas ainda não estão tão fora da normalidade. E os países que já estão em guerra há décadas continuam com a mesma guerra que estiveram há décadas. Então ainda existe um senso de normalidade no mundo. Na minha opinião, eu creio que quando as dores de parto começarem mesmo, e esses cavaleiros fazem parte dessas dores de parto, eu acho que a intensidade, a aceleração, a convergência de sinais será tão óbvia, será tão diferente do que nós vemos de fato, que não vai ser tipo... Outro dia falaram para mim, como estourou... Anos atrás, quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, falaram, aí o cavalo vermelho. Mas espera aí, são 2 nações em guerra. Então, já começou faz tempo, quando a África entrou em guerra tribal desde sempre. Não. O sinal, para ele ser sinal, ele tem que ser uma aberração, ele tem que ser uma coisa explosiva, ele é uma coisa que todo mundo para e fala, isso é um sinal. Então, na minha opinião, não. Nós ainda não temos todo o cenário formado. E na minha opinião, isso não é um absoluto. O que são absolutos e relativos? Os absolutos, na palavra, são coisas incontestáveis. Jesus é Deus. Está escrito claramente em vários lugares, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Jesus é Deus. Só há um caminho para a salvação, Jesus. É pela fé, não é pelas obras. Absolutos são coisas irrefutáveis. Relativos. Eu acho que o cavaleiro do cavalo branco é uma pessoa. Eu não acho que é uma pessoa. Sim ou não? Não ou sim? Para nós é relativo, porque a gente ainda faltam dados para nós conseguirmos entender. Então, na minha opinião, isso é um relativo, se começou ou não se começou. Mas eu acho que quando começar vai ser óbvio. Não vai ser uma coisa tão contestável assim. Jesus ressuscitou, incontestável, com tanta testemunha como nenhum outro evento na história. Quem são as 2 testemunhas do Apocalipse? Quem são os 2 profetas? Quem são as 2 testemunhas de Apocalipse 11?
Pode chutar o quanto você quiser. Quando elas chegarem, a gente vai saber quem são. A palavra não diz absolutamente claramente, são fulano e ciclano. Por tudo que nós podemos chutar hoje, não precisa nem ser gente bíblica, pode ser gente de agora, podem ser profetas da atualidade, a Bíblia não fala. Nós temos uma suposição, porque os sinais que eles vão fazer são os mesmos sinais que Moisés fez e os mesmos sinais que Elias fez. Ah, mas Moisés já morreu. Então elimina Moisés. Quem você vai pôr? Ah, o Enoque que não morreu. Só porque os dois não morreram são eles? Pode ser que sim, pode ser que não. Relativo. Não para Deus. Para Deus já é tudo absoluto, ele já sabe o que é o que. Mas para nós que ainda estamos com isso no futuro, nós vamos ter a comprovação das nossas ideias quando acontecer. E a maior falácia do estudo da escatologia é eu afirmar que isso é isso, que esse texto está se cumprindo aqui. Quantas vezes Isaías 17:1 já se cumpriu? Quantas vezes já foi o texto da destruição de Damasco? Todo mundo fala. Pô, a guerra civil durou quanto tempo? 7 anos? Durou sei lá quantos anos? Agora de novo estão falando dessa profecia. Quando ela vai se cumprir? Ela vai se cumprir quando arrisca o texto inteiro, dentro do seu contexto, trouxer a destruição de Damasco até que ninguém mais possa habitar lá. Bastante gente habita lá ainda, mesmo que a nação esteja em guerra há tanto tempo. E me desculpem se eu não lembro quantos anos a Síria está em guerra. Em guerra de tudo quanto é lado, né? Civil e com um monte de país lá dentro ajudando, atrapalhando. Enfim, nesse simpósio, eu vou falar só umas 2 horas no máximo, eu vou tentar, porque eu quero dar tempo para perguntas e respostas, mas eu gostaria que vocês trouxessem as suas perguntas com base bíblica. Eu quero saber, olha, nesse versículo fala isso, eu não entendi esse versículo. Não vai me fazer pergunta que é impossível de responder. Eu vou falar para você se é impossível de responder ou não, eu posso te dar a minha opinião. A minha opinião, cara, não serve para absolutamente nada. A minha opinião, a do fulano, ciclano, beltrano, enquanto é opinião, porque está no futuro e a gente não tem um absoluto para nos dar um direcionamento, pode gerar pânico, pode gerar tristeza, e o que a gente quer é gerar esperança, porque Jesus vem. E nesse seminário eu quero mostrar um pouquinho, cronologicamente falando, todos os eventos que precisam acontecer, eles têm um time. Deus, quando o plano da redenção, ele é todo planejado. Ele não tem nada assim aleatório, Deus vai decidir, é amanhã. Não existe isso no plano da redenção. Tudo já está nas escrituras e nós estamos apenas esperando o Espírito Santo nos revelar alguns textos para nós entendermos como eles se encaixam. Mas Deus, ele não quis que nós ficássemos no escuro em absolutamente momento algum. Para a primeira vinda, ele deu as 70 semanas de Daniel, as 69 semanas de Daniel, que se cumpriram no tempo perfeito. Tanto que Simeão, Ana, até Maria, José, o povo, Zacarias, o povo naquela época já estava assim, cadê o Messias? Está na hora, por causa da profecia de Daniel. É o tempo, está chegando, cadê? E de fato eles estavam corretos e o Messias veio no tempo certo. Muitos perderam o tempo da visitação, mas esse era o tempo determinado pelo Senhor, por todas as profecias. Então Deus, ele tem profecias macro no tempo, em termos de milênios, e ele tem profecias dentro do calendário de festas anual. Então muitas vezes as pessoas falam assim, eu não sou judaizante, então eu não... Que festas de Yahvé? Isso é coisa da lei. As festas de Yahvé que Deus deu ali para Moisés, e 1400 anos antes da cruz, profetizaram o dia da cruz no calendário anual. Enquanto que a profecia dada para Daniel trouxe a época certa dentro do milênio certo. Dentro do século certo. Pelas contagens que Daniel nos deu. Então, Deus ele é extremamente preciso. Ele quer que nós saibamos, porque nós somos a geração que vai ministrar isso. Lembra quando Moisés estava ali no Egito e Deus falava assim para ele, Moisés, eu vou fazer isso, eu vou transformar o Nilo como sangue, vai lá.
E Moisés anunciava: olha, Faraó, se você não deixar o meu povo ir, eu vou fazer isso. E Deus fazia isso, esse era o sinal. E aí o povo estava lá ouvindo. Deus de Moisés falou isso e fez isso. Praga 1, praga 2, praga 3, né? Praga 4, 5, 6. Chegou acho que pela 7ª e 8ª, os egípcios estavam atrás de Moisés, querendo saber o que ele estava falando. Porque se ele ia livrar o povo de Israel de alguma coisa, eles iam entrar nesse bolo. Qual era a orientação que o Deus de Israel disse? O que ele vai fazer agora? Ah, vai chover saraiva? O que eles têm que fazer? Tirar o animal do campo? Porque se não tirar, não interessa se você é egípcio ou se você é israelita, seu animal vai morrer. Acho que o egípcio correu lá e tirou o seu animal do campo também. Prudência. Prudência de quem? Dos ímpios que estão ouvindo os santos, que estão recebendo orientação do Espírito Santo e estão obedecendo. Nos últimos dias, amados, quando a coisa começar a pegar mesmo, nós seremos esses que estão ouvindo o Espírito Santo e estão avisando os vizinhos. Gente, vai acontecer isso. Recomendo que nós preparemos assim, assim, assim. O Espírito Santo falou comigo. E aí vai acontecer e os seus vizinhos vão falar: putz, poxa vida, o fulano falou. A próxima vez que ele falar, eu vou ouvir. Quem é esse Deus que está falando com ele? Percebe que nós somos... nós vamos ter uma grande apostasia, mas nós vamos ter uma grande colheita. E nós teremos um grande avivamento e grande glória nessa igreja dos últimos dias. E nós somos essa igreja. Nós podemos ser a igreja que apostata ou nós podemos ser a igreja que é avivada, que é cheia da glória de Deus e que está ministrando com sinais, milagres e maravilhas como nunca antes. E se nós conhecermos o cronograma de Deus, os eventos, os sinais, nós seremos os parceiros, nós entraremos em parceria com Ele, com o Espírito Santo, com a sua agenda, para alertar as pessoas, não porque nós queremos ser a última batatinha do saco, senão a gente também se perde, mas para que, por compaixão, porque nós somos os ministros desses últimos dias, nós somos aqueles que vão participar dessa grande colheita, me entendem? Então, o nosso olhar ele precisa ser mais completo nas Escrituras. Não é a respeito de o que é isso. Isso é uma pecinha do quebra-cabeças e há um monte de coisas que está acontecendo e um monte de vidas que estão indo para um abismo eternamente. E nós, se tivermos o coração de Cristo, se tivermos... Eu estava assistindo Jesus Copy o outro dia, se formos uma cópia de Jesus, nós teremos essa compaixão, nós teremos esse amor pelas vidas e não nos prepararemos somente para salvar a nossa pele, mas também para salvar o nosso próximo, para que eles possam conhecer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é vitorioso no final, aquele que ressuscitou, mas que também voltará. Aquele que fará ainda grandes maravilhas em meio ao seu povo e através do seu povo. E lembrando que sempre que há grande glória, também há grande juízo. E nós nunca podemos nos esquecermos que o juízo começa primeiro na casa de Deus. Se nós somos de fato o povo de Deus, Ele está nos forjando. João Batista mesmo trouxe essa repreensão para os fariseus em seus dias. Ele vira para eles e fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ninguém vai fugir da ira vindoura. Ou nós somos cobertos com o sangue do Cordeiro e somos salvos e temos a eternidade, e se morrermos, viveremos. Ou nós morreremos e morreremos eternamente. Mas ninguém foge da ira vindoura. O que nos salva é a cobertura do sangue do Cordeiro. É o requisito legal sendo satisfeito pela morte, pelo sacrifício de Jesus na cruz no nosso lugar. E essa é a mensagem que a gente tem que continuar gritando do topo dos prédios, vamos dizer, entre aspas. Amém? Escatologia é para nos dar essa urgência de que há vidas que vão morrer hoje. E muitas vezes nós somos a última pessoa, o último elo
a última possibilidade de elas ouvirem a Jesus. Por isso, quando você sai na rua, sai com um sorriso de Jesus, sai com uma palavra para alguém, sai com um Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo quer falar para alguém que vai atravessar o seu caminho. Não vá e volte sem ministrar uma pessoa sequer, sem orar, sem interceder pelo lugar onde você está transitando. Você é os pés de Deus, você é as mãos de Deus, você é a boca de Deus, você é os olhos de Deus, você é o coração, o amor de Deus, por onde Ele te levar, por onde Ele te enviar. Então não deixe de estudar, não deixe de trabalhar, ouça o Espírito Santo e seja bênção na terra, no lugar onde Ele te plantou neste momento, ok? Em nome de Jesus, amém. Te amo e te abençoo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de Deus, vai tu e ser uma bênção. Amém? Shalom, shalom.